A animação é uma passagem rápida de imagens em 2D ou 3D ou objetos posicionados de forma a criar uma ilusão de movimento. A forma mais antiga de animação foi encontrada somente em 1970 no Egito e é considerada a animação mais antiga descoberta no mundo hoje. Ela consiste basicamente de um vaso com 5 imagens pintadas, que ao ser girado formam uma animação que mostra uma cabra pulando e comendo uma folha de uma árvore. Desde então, a animação permaneceu sem muitas evoluções, até que em 1828 o francês Paul Roget inventou o taumatoscópio. O taumatoscópio se constituía por somente 2 imagens, uma com um pássaro e outra com a gaiola vazia, gravadas em uma folha, uma imagem em cada lado, preso por um fio que, ao ser girado, era possível ver o pássaro dentro da gaiola. Isso prova que o olho retém uma imagem quando é submetido a outra forma. Em 1834, William George Horner criou o zoetroscópio, que se constituía por uma forma cilíndrica com cortes ao redor das laterais, e havia dentro uma sequência de imagens desenhadas. Quando girada, se tinha uma ilusão de uma animação. Em 1877, o cientista francês Charles-Émile Reynaud criou o praxenoscópio, que era uma versão melhorada do zoetroscópio, porém com espelhos entre as aberturas, podendo assistir a animação sem muitos cortes. Depois dessa era de desenvolvimentos de instrumentos, as pessoas começaram a querer ver coisas diferentes, e não mais apenas brincar com os instrumentos, sem roteiro e personagens fixos. Esse desinteresse das pessoas fez surgir em 1914 a animação chamada Gertie, o Dinossauro, produzida por Wilson McKay, que não era simplesmente uma animação em uma tela, em si uma interação com a animação. Uma ideia muito criativa com cerca de 10.000 desenhos em uma média de 7 minutos. A exibição mostrava o Wilson em cima de um palco e a animação sendo projetada atrás dele. Conforme ia passando a animação, Wilson ia interagindo com a animação. O tempo foi passando e a indústria da animação foi evoluindo. Após essa era de desenhos quadro a quadro, veio o stop motion, técnica famosa e usada ainda hoje. Grande exemplo de stop motion foi King Kong, em uma excelente longa-metragem produzida em 1933. Depois de dominar a técnica de animação 2D em desenhos, como no filme King Kong, o cinema buscou produzir animação que chegasse o mais perto do real possível. Nos anos 70, começaram a explorar mais meios de interatividade por computadores, filme e televisão, descobrindo então o CGI, que do inglês é imagem gerada por computador. O primeiro longa-metragem produzido por CGI foi Westworld, em 1973. Também foi usada a mesma técnica nos filmes Star Wars Episódio 4, em 1977, e em 1979, Alien the Ridley Scott. Em 1995, foi lançado o filme considerado como o primeiro longa-metragem produzido inteiramente por CGI, Toy Story, produzido pela Pixar e revendido pela Walt Disney e Buena Vista, que arrecadou 192 milhões de dólares nos Estados Unidos e 358 milhões em todo o mundo. 2 anos depois, foi lançado o filme Marvin the Martian, produzido com tecnologia 3D. Os espectadores recebiam os óculos e assistiam o filme em tempo real. Em 2003, substituindo Marvin the Martian em 3D, veio Shrek 4D. O 4D é basicamente o mesmo sistema do 3D, porém os espectadores têm experiências adicionais, como o movimento das cadeiras, cheiro, calor e frio, enquanto o filme roda. Num filme, no momento em que o Shrek está dentro da carroça em direção a tão distante, por exemplo, o público tinha a sensação de estar dentro da carroça. Obrigado.